Boa tarde, alunos. Aqui é o professor Antônio, professor particular e administrador dos grupos de Gestão, Licenciaturas, Administração e Engenharias. E no vídeo de hoje eu vou estar auxiliando vocês no desenvolvimento do mapa da disciplina de Produção do Conhecimento Científico, Tecnológico e Disrupção. Então, antes de mais nada, abrindo aqui no portal a disciplina de Produção do Conhecimento e abrindo aqui o mapa, ele nos apresenta aqui uma pequena contextualização, falando sobre inteligência artificial e o pensamento crítico. E na sequência ele nos coloca aqui um estudo de caso de um estudante universitário que utilizou da inteligência artificial para estar fazendo o seu trabalho acadêmico. No entanto, ele abusou demais na utilização dessa ferramenta e não averiguou ali as fontes utilizadas para estar respondendo e fazendo o seu trabalho. E no fim ele não teve uma nota muito agradável por conta disso. Então nessa contextualização aqui, esse trabalho ele nos convida a fazer essa reflexão, de até que ponto a gente pode estar utilizando a inteligência artificial para estar nos auxiliando. Será que a gente pode usar 100% dela ou a gente precisa utilizá-la apenas como um auxílio, uma ajuda, e não no caso aqui do Pedro usando ela como 100% para fazer. Então é nisso que esse mapa nos propõe a refletir, tá? Antes de dar continuidade aqui nas respostas, eu queria fazer um combinado com vocês. Não precisa vocês curtir nem comentar por enquanto o vídeo, vamos fazer um combinado. Se esse vídeo realmente te servir para alguma coisa e te auxiliar para fazer o seu mapa, aí sim você curte e comenta, beleza? Bom, então após feito esse nosso combinado, vamos dar início aqui na resolução. Antes de a gente começar a resolver esse mapa, é muito importante que você baixe primeiramente o formulário padrão de respostas, tá? Você encontra ali nos materiais da disciplina. Você clica aqui em formulário padrão, você baixa, é um arquivo Word, que é esse que está aparecendo aqui agora, eu baixei, que é um arquivo estrutural, padrão já da faculdade, onde você vai colocar seus dados e vai preencher as respostas aqui, tá? Além de você baixar esse formulário padrão, é recomendável também que você baixe o livro da disciplina, que é esse que eu abri agora aqui, que você também encontra ali na página inicial, descendo ali abaixo, onde diz aqui material de estudo, bem aqui embaixo, você baixa ele em PDF e você tem aqui o livro à disposição. E por fim também é interessante que você veja o vídeo explicativo desse mapa da professora, que também você encontra ali no portal. Depois de você então baixar todos esses materiais, agora sim nós estamos bem munidos para estar resolvendo esse mapa. Então vamos lá, abrir aqui o arquivo respostas e a primeira questão que ele nos coloca aqui é a seguinte. Identifique 4 problemas relacionados à produção do conhecimento científico presentes no caso e para cada problema explique brevemente por que ele pode comprometer na qualidade de um trabalho acadêmico. E ele coloca aqui como sugestão para a gente ler as unidades 2 e 3 do livro da disciplina. Então, pessoal, eu dei uma boa lida aqui no livro da disciplina, nas unidades 2 e 3, e antes de mais nada eu já digo aqui para vocês que esse livro ele não fala nada a respeito da inteligência artificial. Ele fala em conceitos aqui bem importantes e oportunos, que são alguns pilares, como por exemplo a produção do conhecimento científico, pensamento crítico, responsabilidade do pesquisador e o uso consciente da tecnologia. A IA, propriamente dito, ele não diz no livro, mas nesses pilares que eu coloquei aqui, que a gente identifica na unidade 2 e 3, eles nos auxiliam para ter como base para estar respondendo o trabalho aqui do mapa, tá? Então, após a leitura dessas unidades, a gente responde aqui o mapa da seguinte forma. Então na primeira questão ele pede para a gente identificar 4 problemas relacionados à produção do conhecimento científico, os presentes no estudo do caso lá, e para cada problema para a gente explicar como que ele pode comprometer esses erros a qualidade do trabalho acadêmico. Então aqui na resposta ele coloca aqui um quadro para a gente colocar aqui o problema encontrado, problema 1, 2, 3 e 4, e ao lado aqui da coluna a justificativa, digamos assim, por que prejudica o trabalho. Então, eu identifiquei que aqui o primeiro problema encontrado foi a ausência de verificação das informações. Então, no estudo de caso lá, o Pedro ele teve essa ausência para verificar essas fontes. Ele teve a resposta da inteligência artificial, mas será que foi baseado em alguma fonte segura? Será que aquilo realmente está correto? Então foi isso que eu coloquei aqui no primeiro problema encontrado, a ausência de verificações das informações, e a justificativa utilizada foi assim. Pedro aceitou todas as informações geradas pela IA, sem conferir suas veracidades e fontes confiáveis, e isso compromete a qualidade do trabalho, porque podem ser incluídos dados incorretos, desatualizados ou sem comprovação científica.
Segundo erro, né, o segundo problema encontrado foi o uso de referências inexistentes ou falsas, porque muitas vezes a inteligência artificial, quando você pede uma fonte, ela vai colocar a fonte embaixo, ela coloca uma fonte fictícia. Então a resposta foi do conhecimento dela só que não existe fonte daquilo, então ela mesma cria ali uma fonte fictícia. Então a justificativa ficou assim: parte das referências apresentadas pela IA não existia. Em um trabalho científico, as referências devem ser reais e verificáveis, pois sustentam os argumentos e permitem que outros pesquisadores consultem essa fonte realizada. E os problemas identificados 3 e 4, eu deixei aqui essa tarjinha preta aqui, porque esse aqui eu vou deixar para vocês estarem refletindo e estar identificando ali através do estudo de caso, tá? E, dando continuidade agora para a questão 2, ele diz assim: com base na situação apresentada, né, escreva um texto de 3 a 8 linhas explicando quais foram os erros de Pedro, como que a inteligência artificial poderia ter sido utilizada corretamente, de forma ética, crítica e eficiente. Então, para estar respondendo essa questão 2, eu utilizei como base mais uma vez lá, a unidade 2 e 3 do livro da disciplina, mais precisamente lá nas páginas 85 até 88, onde ele fala sobre relações entre ciência, tecnologia e sociedade, e também nas páginas 89 até 94, onde ele fala sobre as utilidades práticas, da produção científica. Então, baseado nesses dois capítulos da unidade, eu desenvolvi aqui o seguinte texto. Pedro errou ao utilizar a inteligência artificial para produzir todo o trabalho sem verificar as informações, consultar fontes científicas, conferir as referências, compreender o conteúdo apresentado. E a inteligência artificial poderia ter sido utilizada de uma forma mais ética, E coloquei mais algumas informações aqui que vocês podem estar complementando. Então o início aqui já coloca aqui um bom norte para vocês iniciarem o texto de vocês. Nessa questão ele coloca aqui como 3 a 8 linhas essa resposta, mas se extrapolar para 10 linhas, 11 linhas, não tem nenhum problema, tá? Ele sempre coloca um limite de 8, mas é só para o aluno não se alongar demais na resposta, tá? Mas se passar uma ou duas linhas ali não tem problema. Questão 3. Imagine que você faz parte da comissão responsável por orientar Pedro e apresente 2 recomendações para que ele utilize a inteligência artificial de forma mais ética, científica em seus próximos trabalhos. Então, mais uma vez, a gente precisa então colocar aqui agora num segundo quadro aqui, 2 recomendações para o uso ético da IA e a justificativa ao lado, colocando qual que é o benefício para a qualidade da aprendizagem. Então, eu coloquei aqui a primeira recomendação, que seria utilizar a IA apenas como uma ferramenta de apoio à pesquisa, não utilizar ela 100%. Precisa ter um toque pessoal sempre do aluno, Por mais que a resposta está ali colocada, ele precisa verificar as fontes, precisa estar colocando um pouco do seu conhecimento ali. Então a justificativa foi assim: Pedro pode usar a IA para organizar as suas ideias, resumir conteúdos, esclarecer conceitos, mas deve sempre consultar artigos científicos, livros e outras fontes confiáveis para confirmar essas informações. Claro, coloquei mais aqui uma continuidade do texto, e também teve a recomendação número 2, que eu vou deixar aqui para vocês estarem analisando. Questão 4. Como estudante universitário, você como estudante universitário, de que forma você pretende utilizar a inteligência artificial durante sua formação acadêmica? Justifique sua resposta a partir do conteúdo abordado na disciplina. Então essa aqui é uma resposta totalmente pessoal, tá? Então você não encontra aqui essa resposta no livro, porque é uma pergunta que está fazendo para você, estudante universitário, como que você pretende utilizar a IA para te auxiliar a fazer os trabalhos da faculdade. Então eu coloquei assim: eu como estudante universitário utilizaria a inteligência artificial como uma ferramenta de apoio ao processo de aprendizagem e não como substituta da minha participação na construção do meu conhecimento. Eu a utilizaria para organizar as ideias, esclarecer dúvidas, resumir conteúdos, comparar conceitos e revisar textos a partir do planejamento dos estudos. Esse texto aqui, da resposta 4, ele fica um pouco mais longo, tá? Então eu coloquei aqui mais algumas informações, que também procuraria compreender. Colocaria aqui que essa postura está bem de acordo, com o que o livro da disciplina nos propõe, que é as unidades 2 e 3, ele coloca basicamente falando sobre isso, que destaca que a produção do conhecimento científico deve ser baseada em evidências, e mais algumas informações aqui abaixo. Então seria isso, as 4 questões respondidas. Nós temos aqui as referências, eu coloquei como referência o próprio livro da disciplina. Esse material, esse arquivo aqui, ele está bem formatado já nas normas da ABNT. Então, lembrando do nosso combinado inicial, que se esse vídeo ele realmente te ajudou
adquirir mais conhecimento e estar fazendo o seu trabalho, pode deixar sua curtida, o seu comentário, que isso me ajuda muito e me impulsiona a fazer novos vídeos e auxiliar vocês para os próximos trabalhos, tá? Das próximas disciplinas. E aproveito também para deixar o meu trabalho à disposição, o meu trabalho particular, que muitos alunos meus não têm tempo para estar fazendo, né, o mapa, né? Eles assistem todas as videoaulas, entendem o conceito, mas não tem tempo para estar fazendo essa parte burocrática que é de fazer realmente os trabalhos, né, baixar os materiais, os arquivos e redigir. Então, eu vou dar para vocês duas possibilidades. Eu vou estar disponibilizando esse arquivo resposta aqui em Word já, sem essa parte grifada em preto, né, com todas as respostas completas. Eu vou deixar ele disponível através de um link aqui na descrição do vídeo, ou nos comentários, ali vai estar ali um dos dois lugares o link, onde você pode adquirir esse arquivo resolutivo. O valor dele é R$ 25, mas vale muito a pena, porque ele já é uma mão na roda, né, já está formatado nas normas, você pode estar, é um arquivo editável, você vai baixar, vai poder até estar colocando mais informações, caso você queira, dar um toque pessoal nele, enfim, vai ajudar muito. E a segunda opção, caso você queira um trabalho diferente desse, mas na mesma linha de raciocínio, mais exclusivo, né? Aí você pode me chamar no WhatsApp, que daí eu faço um exclusivamente para você. O valor vai ser um pouquinho diferente desse, do link, mas é um trabalho já mais prontinho, não precisa você mexer muita coisa. Então seria isso, obrigado e até a próxima.